Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura do Evangelho de João. Alguns consideram o último livro escrito na Bíblia. João estava vivendo agora em Éfeso, depois de ter sido libertado de Patmos, portanto, este Evangelho de João foi escrito após o Apocalipse, lá pelos anos 95 a 100 depois de Cristo. João, diferentemente dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não começa com uma genealogia. Portanto, os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, começam no tempo. João começa na eternidade. O propósito de João com esse evangelho era justamente reavivar a fé da segunda geração de crentes, de cristãos, porque João era aqui o representante, o último representante ainda vivo daqueles que tiveram contato direto com Jesus. Todos os demais apóstolos, todos os demais discípulos que seguiram Jesus de perto já estavam mortos. E agora vinha o desafio de acender a fé, de reavivar a fé, de manter a fé da segunda geração de crentes e manter a igreja cristã viva. João, então, deixa como que um testamento, um legado, ao escrever seu evangelho, que é o último aqui na sequência e também na cronologia. Ele abre seu evangelho declarando algo muito importante a respeito de Jesus, anunciando já logo de início a divindade de Cristo e também o propósito do livro, do evangelho, que é justamente mostrar que uma testemunha ocular, na verdade o discípulo mais íntimo de Jesus, tinha certeza absoluta de que havia estado com o Criador do universo em carne e osso, Deus encarnado. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João usa aqui a palavra grega logos, que quer dizer, entre outras coisas, uma espécie de mediador divino. Na filosofia grega, pelo menos, era assim, aquele que faz uma ponte entre uma parte e outra. Era também o princípio originador ou organizador do universo, ou simplesmente a palavra, o que nos remete a Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus faz com que as coisas apareçam, tem poder. E João aqui faz uma menção, faz uma relação direta com Gênesis ao usar praticamente a mesma fraseologia. No princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus na eternidade, portanto, porque Deus é o único ser que é eterno, e o verbo era Deus. Ele afirma claramente, categoricamente, a divindade de Jesus. Também ao dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se todas as coisas foram criadas por Jesus, ele mesmo não pode ser um ser criado, uma criatura. Ele criou tudo, o universo, todas as coisas que existem, tempo, espaço e a matéria. No verso 4, João diz que a vida estava nele, ou seja, Deus, e Jesus como sendo Deus, é o único que tem vida em si mesmo. E ele pode doar essa vida, pode emprestar essa vida, e é isso que ele faz com as criaturas. Ele compartilha essa vida. Ele é a fonte de vida. Por isso, ele mesmo diz aqui neste evangelho, vamos ver isso mais adiante, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente unidos a Jesus podemos ter vida eterna. Desconectados da fonte de vida, nós começamos a morrer. E o destino final realmente de todo aquele que optar por não viver com Jesus, infelizmente será a não vida, porque vida só existe em Deus. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Infelizmente, no verso 11 diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui fazendo alusão ao povo judeu, ou pelo menos boa parte deles, que não aceitaram realmente Jesus como o Messias anunciado nas profecias, nem tampouco como Deus em forma humana. Mas aqui é uma nota de esperança ao dizer que todo aquele que crê no nome de Jesus e o aceita como Senhor e Salvador é feito filho de Deus. Já que os filhos originais, digamos assim, o rejeitaram, todo aquele que crê, independentemente de ser judeu ou não, de ser de qualquer outra nacionalidade, pode ser também um filho de Deus, ser adotado como um filho de Deus. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui João usa uma linguagem típica do santuário, ao dizer que o Verbo, ou seja, Jesus, a palavra, se fez carne e habitou. A palavra original aqui é algo como tabernaculou, ou seja, ele montou seu tabernáculo, o que remete ao santuário de Israel. Jesus é o santuário e ele veio para habitar no meio do povo de Deus, o que nos lembra também de Êxodo. Deus
mandou que Moisés fizesse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Jesus é o santuário habitando no meio do povo. Vimos a sua glória, o que nos lembra também da palavra Shekinah, que era justamente a manifestação poderosa, luminosa de Deus no santuário. Jesus é a Shekinah de Deus em forma humana com o seu povo. Por meio de Jesus, a divindade pode abraçar a humanidade. Dos versos 15 ao 18, nós vemos aqui o testemunho de João Batista. João testemunha também de Jesus e diz que ele já existia antes de mim. Na verdade, João era um pouco mais velho que Jesus, mas aqui ele quer dizer o seguinte, que não se deixe enganar pelo aspecto humano do Messias, porque ele já existia antes de mim. Ele é o Verbo eterno, logicamente que existia antes de João e antes de sua encarnação aqui na Terra. Jesus é eterno. Ele trouxe a graça e a verdade, a salvação e a revelação da vontade de Deus, a graça e a verdade. E João Batista diz no verso 18 que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mais uma prova da divindade de Jesus agora no testemunho de João Batista. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, único, singular. A palavra aqui é monogenes, único, singular, não há outro como ele. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então aqui ele menciona Pai e Filho, duas pessoas da divindade triuna. Mais adiante, João manifesta toda a sua humildade ao dizer que ele não era digno sequer de desatar as sandálias, as correias das sandálias do Messias. Isso era uma ação de um escravo, somente um escravo, um servo, é que desatava as sandálias, as correias das sandálias de alguma pessoa. E João aqui se coloca na posição de um escravo, um profeta bastante humilde que entendia que era preciso exaltar a Cristo e não a si mesmo. Quando João vê a Jesus, ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez aqui uma linguagem do santuário, porque um judeu atento teria entendido que o Cordeiro era aquele ser inocente que era morto no santuário, no templo, para que o pecador pudesse ter o seu pecado perdoado. Se Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, obviamente, em algum momento de sua vida ele teria que dar a sua vida inocente, em favor dos pecadores. João também diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Assim como João, o autor do Evangelho, João Batista afirma que ele viu, que ele testifica, está testemunhando daquilo que ele realmente viu, da experiência que ele teve. Na verdade, isso é o testemunho verdadeiro. Nós só podemos falar do que vemos, nós só podemos testemunhar daquilo que experimentamos. Você conhece a Jesus, você tem passado tempo com Jesus, mesmo que você não tenha o privilégio que João Batista e João, o evangelista, tiveram de ver Jesus face a face, assim como a mensagem de João para a segunda geração de cristãos, de crentes, é a de que realmente eles não têm nenhum demérito ou nenhuma desvantagem em relação aos primeiros crentes que viram a Jesus, porque por meio do Espírito Santo eles também têm a presença de Deus entre eles. Nós também podemos ter a presença de Deus conosco e testemunhar daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós podemos conhecer por meio da palavra de Deus e da oração, da vivência diária com Jesus. Depois, nos versos 35 e seguintes, nós vemos o chamado de dois discípulos que eram discípulos de João. Mais uma prova de humildade, porque João aponta para Jesus e dois de seus discípulos passam a seguir Jesus, deixando João Batista. Os dois discípulos, ouvindo João Batista dizer que ele era o Cordeiro de Deus, passam a seguir Jesus. André, irmão de Simão Pedro, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Olha que bonito. Aqui nós vemos então André levando primeiramente seu irmão a Jesus. Isso é uma lição para nós também. As primeiras pessoas que devemos nos preocupar em levar para Cristo, a Jesus, realmente são as pessoas, os membros da nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós. Como se diz, a família é o primeiro campo missionário de um cristão. Jesus, quando vê Pedro, diz: tu és Simão, Simão Pedro, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso mostra que Jesus nos conhece, Jesus já conhecia Pedro, Simão Pedro. Jesus mudou o nome dele não apenas como uma formalidade, mas na verdade isso expressa o desejo de Deus de mudar nosso caráter também, de mudar nosso interior, de sermos novas pessoas. De fato, João, Pedro, os demais discípulos, ao longo de mais de 3 anos de convivência com Jesus, tiveram a vida profundamente transformada por essa convivência. Depois aqui fala de Natanael ou Bartolomeu.
Vemos no verso 46 o preconceito de Natanael aflorando quando ele diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Respondeu Filipe: vem e vê, veja com os próprios olhos. Outro conselho importante, né? Antes de manifestar preconceito contra alguma coisa, contra alguém, contra a Bíblia, contra o cristianismo, veja por você mesmo. Vá à fonte, verifique, dê uma chance para a verdade. E Jesus diz então de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso chamou a atenção de Natanael, ainda mais quando Jesus disse: eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Podemos até entender que Natanael estava orando pela salvação de Israel, orando, quem sabe, pela vinda do Messias. E quando Cristo diz que já havia contemplado Natanael debaixo de uma figueira, ele então crê que estava diante do Messias e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aqui nós vemos então o chamado dos primeiros discípulos, que vão compor o núcleo daqueles que vão pregar o Evangelho juntamente com João, o autor do livro. É um livro muito bonito, espero que você tome tempo ao longo dos próximos dias para abrir a carta de Deus, a carta de amor de Deus, porque aqui estamos lendo realmente o livro, palavras de uma testemunha ocular de Jesus, de alguém que era conhecido como filho do trovão, mas que pela convivência com Jesus passou a ser chamado de discípulo do amor. Esse milagre pode acontecer também na sua vida e na minha vida. Basta que nós passemos tempo com Jesus, como estes homens aqui, essas mulheres relatadas na Bíblia também passaram tempo em comunhão com Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do Verbo Eterno, Jesus Cristo.